com muita reverência aos santos e anjos, ao poder celestial. Pela fé, nós cremos que milhares de anjos, o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, já estão presentes conosco nesta reunião. Com muita reverência, vamos elevar o nosso pensamento a eles e assim eu oro, iniciando a nossa reunião. Ó Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, ora alegre, ora feliz da nossa vida, de nos encontrarmos reunidos neste santuário, na Tua presença, na presença do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, na presença de milhares de anjos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, desejosos das Tuas preciosas bênçãos, bênçãos que irão nos fortalecer na fé, no ânimo, na coragem, para melhor Te servir, para melhor servir a Jesus, a Virgem Maria, para melhor servir ao reino dos céus nesta terra. E neste momento, Santo Irmão Aldo, me dirijo ao Senhor e entrego em Tuas santas mãos esta reunião que ora estamos iniciando. Que todos os atos, que tudo que será realizado aqui nesta noite, possa ser para a honra, glória e louvor de todo o reino celestial. E assim, Santo Irmão Aldo, entrego, pois, nas Tuas santas mãos, e assim Te agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade.
Maria.
anjos a cantar, também eu cantarei, pois com toda alegria, neste grande dia, a Deus contemplarei. Vou caminhando, vou para o céu. Sozinho comigo vou levar com amor todo o coração contrito que aceitar Jesus, o meu Salvador. Vou caminhando, vou para o céu. Seguirei com fé, contente a caminhar, vivendo sempre em santidade, caminhando vou até no céu chegar. Vou caminhando, vou para o céu.
Deus começa. Novo tempo, nova época para o povo de Deus começa. É tempo de ter paciência, era de compreensão, tempo de benevolência, é tempo de perdão, era de solidariedade, hora de estender a mão, é tempo de bondade, de ter compaixão, é tempo de guardar no coração as mensagens do Santo Irmão Aldo. É tempo de viver em união, conforme Ele tem nos ensinado. É tempo de definitivamente assumir uma vida correta. É tempo de crer determinadamente que em nossa frente há um santo profeta. Não é mais tempo de subestimar em nada, mas tempo é de amar o nosso irmão. É tempo agora de renunciar o remanescente de soberba que houver no coração. Jogar tudo pelo chão, limpar do coração de uma vez, como se fosse o último dia. Perdoar seu semelhante, ser amável e tolerante e viver sempre com ele em harmonia. Não é mais tempo de subestimar em nada, mas tempo é de amar o nosso irmão. É tempo agora de renunciar o remanescente de soberba que houver no coração. Jogar tudo pelo chão, limpar do coração de uma vez, como se fosse o último dia. Perdoar seu semelhante, ser amável e tolerante
e viver sempre com Ele em harmonia. É tempo de definitivamente assumir uma vida correta. É tempo de crer determinadamente que em nossa frente há um santo profeta, profeta de Deus. Está ao nosso lado, a todo instante. Com sua mão nos dá a proteção constante. Em todos os momentos da vida, Ele não nos deixa sós, pois agora lá do céu, com mais poder, cuida de nós.
nosso santo irmão Aldo, lá da glória celestial, olha por nós, nunca esquece de quem merece a sua bênção. Ele apenas nos pede que sejamos fiéis, e então Ele intercede por nós junto ao Pai. O santo irmão Aldo está ao nosso lado, constantemente, com todo amor, com muito carinho, nos dá perdão. É tanta tua bondade, é imensa a paz que Ele traz ao nosso coração. Todos
Prezados irmãos e irmãs, na sequência, irei passar para a parte das mensagens. Temos 2 mensagens neste boletim. Primeiramente, vamos à mensagem sobre a união da família. Irmãos, a família tem um papel importantíssimo para a formação de filhos para o reino dos céus, para o nosso Deus. E é através da família que formam pessoas de bom caráter, pessoas de boa índole, para viverem na sociedade e serem pessoas honradas, pessoas de bem. Passo a retransmitir a mensagem. A doutrina que temos anunciado está firmada nos ensinos de Jesus, nosso Senhor, nos legou através do ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a qual temos lhes ensinado por meio dos boletins oficiais de nossa igreja. Nós, apostólicos, devemos respeitar os ensinos que estes santos de Deus nos legaram, os quais têm por objetivo a santificação e a felicidade de cada fiel e a estabilidade moral e espiritual da nossa igreja e das famílias apostólicas. Para que a nossa igreja seja vitoriosa, é fundamental que haja unidade espiritual nas famílias que a compõem. E no que se constitui a unidade espiritual no seio da família? É a prática religiosa efetiva dos ensinos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ensinados nesta igreja. É viver no amor e no temor do Senhor, praticando o bem e a justiça divina. Assim sendo, todos os que quiserem ser bem-sucedidos em seu lar e na vida em família, precisam viver em união e praticar a doutrina e disciplina que temos lhes ensinado. Há um conselho muito sábio que Jesus nos deixou, conforme está registrado em São Mateus, quando então Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva torrencial, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa. Mas a casa não desabou, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva torrencial, transbordaram os rios, sopraram os ventos e precipitaram contra aquela casa. E ela desabou, e a sua ruína foi completa. Prezados irmãos, somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é o suficiente. É necessário também praticar os ensinos, a doutrina e disciplina de nossa igreja em seu viver. Preceitos estes de grande valor e elevada moral. Assim se faz necessário, se desejarem, de fato, alcançar a glória celestial e a felicidade enquanto viverem na terra. Aconselhamos a
todos quantos desejarem ter um lar e uma família feliz e abençoada, que devem cultivar em seus corações o amor e a união. Porém, é necessário que se respeitem mutuamente. Agindo assim, terão mais sabedoria para serem humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de seu viver. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes e maus, que diminuam ou enfraqueçam a sua fé em Deus Pai e nos seus santos, e coloquem em primeiro lugar em sua vida os ensinos doutrinários e de boa conduta que recebem na igreja. Preceitos estes que ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Vivam o mesmo espírito de santidade e pureza e mantenham a unidade espiritual na família, respeitando-se uns aos outros. Os pais precisam dar bom exemplo de vida e zelar pelo respeito diante de seus filhos. Por sua vez, os filhos precisam respeitar os seus pais e buscar manter o respeito entre seus irmãos de casa. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme ensinou o amado apóstolo São Paulo, quando então ele disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sendo assim, sejam dedicados à prática do bem e não percam a graça de Deus que está em vossos corações. Todos estes preciosos ensinamentos nos foram legados por Jesus e constituem a base fundamental de uma vida feliz e abençoada com Deus. Irmãos apostólicos, construam a sua casa na rocha e não na areia. Vivam a doutrina e a disciplina da igreja todos os dias da sua vida e jamais serão decepcionados ou derrotados. Construir a casa na rocha é viver em paz, união, obediência à doutrina e disciplina apostólica. Aceitem estes conselhos que lhes damos e serão felizes e abençoados. Portanto, irmãos e irmãs, devemos sim construir a nossa casa na rocha. E esta rocha aqui é a doutrina e a disciplina que Jesus trouxe do alto céus. Então, todos aqueles que buscarem a cada dia, no seu viver, praticar a doutrina que temos pregado, que são os ensinos de Jesus, e viver também a disciplina, então terão mais facilidade para vencer as dificuldades que surgirem, porque as lutas virão, como aqui Jesus disse, que vêm os ventos, vêm as tempestades, mas se estivermos firmados na doutrina, nós venceremos, porque nós não estamos sozinhos. Teremos sempre a companhia de um santo, de um anjo, enviado por Deus, por Jesus, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, ou até mesmo a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, depende do mérito. Portanto, é importante buscarmos a nossa santificação,
a nossa consagração para vencermos. Hoje, olhando para o mundo em que vivemos, quantas dificuldades, quantos problemas que existem. Quantas famílias em atritos, em desunião, em desavença, em contendas, em brigas. Isto não agrada a Deus, irmãos. Deus não quer ver seus filhos desta maneira. Por isto Jesus veio a esta terra trazer as boas novas do reino dos céus, o Evangelho, para mostrar aos bons e humildes de coração como devem viver, como devem proceder, para serem herdeiros das boas novas de salvação. Portanto, irmãos, nós devemos, a cada dia, observar os ensinos do Divino Mestre, nosso Senhor Jesus, para que sejamos sempre vitoriosos, porque Jesus, Ele veio para dar a vida, e a vida Ele tem para dar com abundância. Portanto, precisamos buscar. E buscamos através da nossa obediência, da nossa fé, da obediência à disciplina. Porque Jesus, Ele trouxe o Evangelho do reino dos céus. Trouxe e nos mostrou o caminho. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, irmãos, quem busca viver a doutrina de Cristo, o Evangelho do reino dos céus, será sempre uma pessoa vitoriosa, porque as lutas, elas virão. Não vamos dizer que não vai existir lutas. Sim, sempre vai existir lutas. E é através das lutas que nós buscamos a presença de Deus em nossas vidas. Porque precisamos clamar, precisamos pedir. E temos que pedir para quem possa nos ajudar. E através da nossa fé, nós temos que pedir ao irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, à Virgem Maria, ao nosso Senhor Jesus, mas para que eles possam nos atender, precisamos estarmos vivendo de acordo com a doutrina que temos pregado, vivendo em obediência, em união, vivendo, respeitando todas as regras impostas nesta igreja desde o início de sua organização. Então, nós temos a regra para seguirmos, mas a regra que seguimos é para o nosso bem, para a nossa felicidade, para termos a comunhão com o reino dos céus. E as famílias, todos nós em família, devemos respeitar a doutrina de Cristo, o Evangelho do reino dos céus, porque a família tem por objetivo a formação de santos, de pessoas honradas, honestas, justas perante a sociedade, e pessoas dignas de merecerem a graça de Deus, a bênção dos céus. Portanto, irmãos, que em cada família, em cada lar, haja o verdadeiro amor. Que os pais procurem ter paciência com os seus filhos, para ajudarem no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento moral. Os filhos precisam respeitarem os seus pais. Filhos, os melhores amigos são os pais. Ouçam os conselhos dos pais,
porque eles querem o vosso bem, querem a vossa felicidade, querem ver vocês felizes, terem um futuro promissor, serem pessoas honradas na sociedade. Então, filhos, obedeçam aos pais, para que seus dias no futuro sejam de felicidades. Não deem ouvidos às modas, às coisas que vêm com tanta facilidade, os prazeres tão momentâneos, estes que só têm por objetivo lhes afastar do caminho do bem, lhes afastar dos santos, lhes afastar de Deus. Então fujam desses prazeres momentâneos, destas ilusões, das modas inconvenientes. A doutrina tem nos ensinado, fuja das más companhias. Isto só irá trazer problemas. Muitas vezes, quanto uma mãe diz para um filho ou para uma filha: filha, filho, não vai, não se envolva com estas pessoas, com este costume, com esta moda aqui, isto não combina com a disciplina da igreja, isto não combina, isto não faz parte da nossa vida, da nossa conduta como filhos de Deus. Filho, obedeça ao conselho da sua mãe, ela quer o vosso bem. A sua desobediência vai trazer problemas para si e também para os seus pais, que tanto lhes quer ver bem e felizes. Portanto, que haja união entre pais e filhos, e que esta união da família seja em todos os lares. Irmãos, vemos que os dias, as horas, as semanas, os meses, os anos passam velozmente. Vemos que a velocidade do tempo está muito avançada. Então nós não podemos perder o nosso tempo, esperando um tempo para podermos nos corrigir. O tempo é agora. E o tempo não nos espera. Então, se houver desunião entre os lares, com as famílias, se alguém se encontra em desavença, esposa, esposo, filhos, busquem a Deus. Em seu lar, faça as suas orações, peçam a Santa Vó Rosa, peçam a Virgem Maria, peçam sabedoria. Tenham fé, tenham confiança, tenham esperança. Para Deus, para os santos dos céus, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Porque o nosso Deus, o Deus de amor, de bondade e misericórdia, o Deus que nós pregamos, é um Deus vivo, é um Deus superior a todas as coisas, mas é um Deus de justiça, é um Deus de justiça. Então, a Ele nós não enganamos. Portanto, que sejamos sinceros com nós mesmos, para que sejamos dignos de receberem as bênçãos dos céus. Que esta mensagem da união possa ficar em cada coração e os irmãos possam refletir. Reflitam sobre o seu comportamento, sobre a maneira como você, o Senhor, a senhora está vivendo. Será que realmente eu estou vivendo conforme devo viver? Os meus sentimentos, os sentimentos que estão dentro do meu coração, são os sentimentos bons
que a Santa Avó Rosa, que a Virgem Maria, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Santo Irmão Aldo espera contemplar dentro de nós? Pensem nisso e que cada um faça a sua reflexão, porque nós somos templos de Deus. Portanto, o apóstolo São Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmãos, dentro do nosso coração, nós temos que guardar os bons sentimentos. Então, se entre as famílias existir algum sentimento que seja contrário aos ensinamentos que vieram dos céus, trazidos por Jesus, que procurem então se desfazer desses pensamentos. Peçam forças através da oração. Peçam à Virgem Maria, à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que eles ajudem a se livrar dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, para terem uma vida feliz e abençoada. Na sequência, também, uma próxima mensagem sobre o valor dos nossos hinos para a santificação do Espírito. Esta mensagem foi dada pelo Santo Irmão Aldo, quando ainda entre nós, através deste boletim, ele disse: prezados irmãos, a vitória que a Igreja Apostólica vem alcançando na sua consagração, na sua santificação e no bom testemunho que vem dando a todas as pessoas de bem, devemos a nossa doutrina e disciplina que a Santa Avó Rosa implantou em nosso meio através de Jesus, nosso Senhor. Todo apostólico deve dar muito valor à sua igreja, à doutrina, à disciplina, aos nossos hinos, pois muitas pessoas que não são apostólicas estão valorizando o trabalho que a nossa igreja vem realizando, principalmente como o trabalho do coro e da música, evitando que muitos jovens sigam caminhos errados e pecaminosos, educando-os no bom caminho para que sejam muito bem-sucedidos na sua vida. Essas pessoas admiram os nossos hinos e o trabalho do coro. Portanto, esse testemunho que eles dão sobre a nossa obra é um meio de divulgar a nossa igreja e o nosso trabalho. É por esse motivo que venho pedir a todos os irmãos que deem muito valor à igreja, à doutrina e disciplina e ao ministério do coral. Os coristas, músicos e regentes devem a cada dia se motivar, se dedicar e se aperfeiçoar no trabalho do coral, pois isto é um dom de Deus reservado para vocês. Procurem ser unidos, ajudadores, amigos e verdadeiros irmãos apostólicos. As letras dos nossos hinos são a base da nossa doutrina, que é o Evangelho do Reino dos Céus de Jesus nosso Senhor, uma verdadeira herança inspirada. A música sacra é uma música que inspira a religiosidade, a consagração e a meditação. É suave e profunda, e mexe com o espírito e leva a pessoa a se aproximar de Deus e dos seus santos. A música sacra é totalmente diferente da música profana, e eu, Irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa só queremos hinos sacros, pois
é este tipo de música que eleva a pessoa e inspira nas coisas que santificam o espírito e leva à meditação. Não aprovamos tendências ou plágios da música profana. Portanto, a nossa doutrina é inspirada por Deus e pelo Consolador e é útil para ensinar, para convencer, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o apostólico seja bem provido e preparado para todas as boas obras. Quem tem a nossa doutrina e a disciplina no coração, tem um espírito forte e é sempre vitorioso nas lutas, não perde a fé e nem se desvia desse santo caminho. Portanto, aconselho a todos os nossos irmãos, e principalmente os jovens apostólicos, que deem muito valor à riqueza que vocês possuem, que é a igreja, sua doutrina e sua disciplina, pois é o escudo e a fortaleza contra todos os ataques do mal. E finaliza nosso santo primaz, dizendo assim: que a Santa Avó Rosa, com Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima e todos os santos dos céus, os ajudem a confiar nos meus ensinos e nos meus conselhos, pois é para o vosso bem e salvação do seu espírito. Entretanto, hoje estamos vivendo um momento difícil da humanidade, onde a força da fé deve ser colocada em prática junto às medidas protetivas indicadas pelos órgãos competentes. Porém, o que nos chama a atenção é o desânimo e a falta de criatividade de alguns regentes, que preferiram reduzir os ensaios, as apresentações e até cancelar festividades, colocando a culpa no momento. É do nosso conhecimento que alguns regentes aproveitaram esta oportunidade para viajar e até participar de atividades que não convêm a um apostólico. O reflexo desta falta de iniciativa de alguns regentes refletiu direto no trabalho de muitos corais, onde músicos e coristas também desanimaram pela falta de comprometimento de seu regente, deixando seus lugares no coral para se assentarem com os membros. Tivemos ótimos exemplos de regentes criativos e dedicados que se esforçaram ainda mais, realizando ensaios online através de celular e preparando lindas festas neste final de ano. Por isso, afirmamos que é possível realizar seu ministério com amor e dedicação, que a inspiração virá dos céus. Converse com seus coristas e músicos, façam planejamentos. Estamos iniciando um novo ano com tantas esperanças. Seja motivador e faça você a diferença, que a recompensa virá. Esperamos contar com a compreensão de nossos irmãos regentes que agiram desta forma e que humildemente exerçam seu ministério com o primeiro amor quando aceitaram o cargo de regente, prometendo em tudo servir. Pedimos também aos músicos e coristas que se unam e ajudem o seu regente, sendo participativos e assíduos aos ensaios e apresentações. Portanto, prezados irmãos e irmãs, uma mensagem muito bonita, né? O valor dos nossos hinos para a santificação do Espírito. A música sacra, ela tem por objetivo fazer com que
elevamos o nosso pensamento ao reino dos céus, as coisas celestiais. E os hinos alimentam a nossa fé, nos inspiram a terem bons pensamentos, a pensarem em coisas edificantes. Portanto, irmãos, que todos os componentes, os que fazem parte do ministério do coral, que todos os nossos irmãos regentes, músicos, coristas, se esforcem, Todos têm um dom precioso. E este dom que nós temos, Deus nos concedeu. E a música, o cantar, o tocar, o regir, é algo que traz muita alegria, não só para nós, ouvintes, para nós que participamos das reuniões, mas também para o reino dos céus. Imagine quanta alegria do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, ajudando um regente, e ele desenvolvendo o seu trabalho, desenvolvendo o dom que o poder de Deus está concedendo a ele. Um solista, um solo, quanto é bonito ouvir o cantar, um solo sendo apresentado, os músicos tocando os seus instrumentos. Irmãos, é uma dádiva que o poder de Deus tem nos concedido. E Deus precisa de nós. E Ele tem nos dado capacidade para desenvolvermos o ministério que escolhemos. Então, se tratando dos hinos, da música, a música tem por objetivo penetrar nos corações, no espírito das pessoas e levar uma mensagem de paz. Quantas pessoas, ao ouvirem um hino, passando por dificuldades, pensamentos às vezes abatidos com as lutas de cada dia, com as dificuldades que vem enfrentando, e às vezes ouvem um hino, se enchem de coragem, de fé, de esperança, ficam motivados. Irmãos, a música tem esse poder de transformar vidas, pensamentos, de elevar o nosso espírito a um estado de emoção, de felicidade muito grande. Então, que os nossos irmãos, componentes do coral, regentes, coristas, músicos, se esforcem e peçam sempre a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e a Virgem Maria para lhes ajudarem nos momentos que sentirem dificuldade. Muitas vezes, quando alguém do ministério tem facilidade na apresentação, cada um tem a sua condição, mas tem uns que têm mais facilidade. Muitas vezes, o inimigo, ele procura de uma forma ou de outra arrumar uma enroscada para aquela pessoa, porque ele tem trazido bons frutos para o trabalho da igreja. Então, no momento de desânimo, no momento de fraqueza, assim, pensar, eu não vou mais, eu não quero mais participar. Então, quando isso vir estes pensamentos, sejam humildes e peçam a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, para que afaste esses pensamentos e lhes dê mais coragem, mais ânimo, e que seu trabalho seja ainda melhor, que as suas apresentações sejam melhores, para que muitos e muitos outros possam ouvir o seu cantar, possam ver a sua regência, possam ver e ouvir o seu tocar o seu instrumento.
Então, irmãos, que tenhamos todos nós muita fé, muita esperança e confiança em dias melhores. E que o trabalho do coral seja sempre um trabalho de grande valor para a realização desta obra. Muitas pessoas têm vindo para a nossa igreja, têm vindo conhecer a igreja através de ouvir os nossos hinos. Então, irmãos, se esforcem para que as suas apresentações sejam cada vez melhor. E como eu disse há pouco, se algo, desânimo, alguma coisa acontecer, clamem em oração pelo Santo Irmão Aldo e peçam sabedoria dos céus para vencerem as lutas, para vencerem as tentações que surgirem, para que possam permanecer exercendo o seu cargo, exercendo o seu ministério. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos e que todos sejam sempre animados, corajosos, cheios de bom ânimo para ajudar o Santo Irmão Aldo, para ajudarem a Santa Avó Rosa, para ajudarem a Virgem Maria e para ajudarem o nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Para concluir a mensagem sobre o valor dos nossos hinos para a santificação do nosso espírito, vamos ouvir pelo coral o hino que traz o título Venceremos Cantando. Graça sem par, cantando alegramos a alma, cantando concedemos paz, cantando louvamos a Deus, cantando louvamos Jesus. Cantando sempre estamos com anjos do reino da luz.
momentos, vivamos a nossa doutrina. Ela assim nos ensina que luta sempre haverá até o céu chegar. Cantando ganharemos o céu, aumentando nosso galardão, ajuntando tesouros celestes, enriquecendo nosso coração, espalhando a verdade, a justiça, cantando o amor divinal, ajudando o primasaldo a ganhar a vitória final. Amém. Prezados irmãos e irmãs, e assim chegamos ao término de nossa reunião. Agradeço, em nome do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, a presença de todos os irmãos. Agradeço a todos os irmãos do coral, os obreiros, os membros. Agradeço a audiência dos nossos irmãos que nos assistiram através da internet, que estão online. Muito obrigado pela sua audiência e por participarem desta reunião. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoem a todos. E agradeço também àqueles que nos honraram com sua visita e convidamos para que voltem mais vezes.
será sempre motivo de muita alegria recebê-los novamente aqui em nossa reunião. Peço por gentileza os que estão sentados, que puderem, para se colocarem em pé. E em sentido de oração, irei orar para finalizar a nossa reunião. Ó Santíssimo Deus, Pai nosso que estás no céu, quanta alegria em nosso coração de podermos neste momento elevarmos o nosso pensamento a Ti e Te agradecer, pois Tu és um Deus bondoso, um Deus misericordioso, Deus de amor, Deus de justiça. Quantas bênçãos tem nos proporcionado, quantas lutas temos vencido através da Tua ajuda, da ajuda dos Teus poderosos santos, que formaste e enviaste a esta terra, e estes têm manifestado o Teu poder sobre nossas vidas. Ó Deus, quanta alegria tem concedido aos nossos corações, de vencermos, por podermos vencer situações difíceis, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas na família. Há uma diversidade de problemas muito grande que enfrentamos. E o Senhor Deus, juntamente com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, tem nos ajudado a vencer. Através da nossa fé, da nossa confiança, o Senhor tem concedido a cada um de nós, diante do nosso mérito, aquilo que veio para nos fazer feliz, que são as bênçãos e as vitórias que temos alcançado a cada dia. E neste momento, me dirijo à Senhora, Mãe Virgem Maria, à Senhora Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, e também ao Senhor, Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Peço por estes que têm seus nomes nesta caixa de pedido de oração. Haja vista que os problemas têm se intensificado muito neste mundo em que vivemos. Muitas pessoas passando por momentos difíceis, alguns hospitalizados, passando por momentos difíceis. E neste momento em que estamos enfrentando esta pandemia, quantos irmãos com problemas de saúde, não só com a contração deste vírus, mas com outras doenças, outros problemas. Olhe por estas vidas, ajude estas pessoas, leva a eles a paz, a solução dos problemas, o alívio das dores, e assim, diante do merecimento de cada um, que seja feita a vontade do nosso soberano Deus e Pai. E neste momento, ó Virgem Maria, ó Santa Avó Rosa, eu rogo por todos os teus filhos, por todos nós, pelos nossos irmãos que moram em lugares tão distantes, outros moram em sítios, outros moram em locais distantes, com dificuldade de acesso. Que a tua bênção, a tua graça esteja com eles, encorajando-os, fortalecendo a fé, o ânimo e a esperança de dias melhores. E que neste novo ano, este ano que estamos iniciando, estamos nos primeiros dias, que seja um ano vitorioso para todos nós, para a tua igreja, para este mundo em que vivemos. Abençoa esta nação, os governantes, as pessoas da área da saúde, que dê a eles entendimento para que tudo seja resolvido, para que as pessoas resolvam seus problemas de saúde, que os governantes tenham sabedoria para administrar o nosso país, para que tenhamos muito sucesso e paz. E neste momento, prezados irmãos e irmãs, com muita fé recebam a bênção de Deus Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo,
a bênção da Virgem Mãe Maria Santíssima, recebam a bênção da Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, recebam a bênção do Supremo Pastor, nosso Santo Irmão Alto, que tenham paz, tenham saúde, vida, não só hoje, mas sempre. Amém.